Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Dicionário de Plugins. E hoje nós vamos falar do Waves Tunes, que basicamente é o Autotune, é o Melodyne da Waves. Então se você quer aqui de paraquedas, não se esqueça de se inscrever no canal, já deixa aquele like, ativa o sininho para não perder notificações do nosso conteúdo e claro, me ajude a fazer esta comunidade crescer indicando este canal a um amiguinho. Sem mais delongas, roda a vinheta e bora para o vídeo. Se você é um curioso da Waves, você sabe que a Waves ela tem dois afinadores, sendo que o outro é um pouquinho mais simples que esse aqui. Esse afinador aqui, ele imita muito mesmo assim o Melodyne, pelo que eu pude entender, ou o Melodyne imita muito esse aqui, né? Se você sabe qual que imita qual, me deixa aí nos comentários. Mas basicamente, olha só, a gente aqui tem um piano, até que você pode ouvir a voz dele aqui. E aqui você tem os controles de referência. Isso aqui é a frequência que você vai avaliar. Por exemplo, na orquestra a gente toca em 4/4/2, que é um pouco mais alto. Então, se eu for, por exemplo, fazer uma gravação para corrigir a afinação da orquestra, eu precisaria colocar aqui em 4/4/2, certo? Então, clica aqui 4/4/2. Beleza? Se for em geral, aqui a gente diz que lá eles têm 440, como é a configuração da grande maioria dos instrumentos, certo? Aqui você tem como se fosse uma microafinação para você chegar naquele um pouquinho mais, um pouquinho menos, é porque muitas vezes assim, se você grava, por exemplo, instrumentos de cordas, né? Vamos dizer assim que você vai gravar uma orquestra de cordas. Digamos que ela não foi precisamente afinada, certo? Então você vai ter que dar ali uma chegadinha para que o afinador ele não faça aquelas distorções malucas que a gente conhece bem quando a gente exagera aqui no afinador. Aqui nós temos o ou corrige ou não corrige. E aqui, de certa forma, ele diz qual que é o tipo de voz, né, que você está trabalhando. Se é um baixo, se é um barítono, se é um tenor e por aí vai. Geralmente deixa genérico, né? Não tem muito assim o que dizer sobre isso. Aqui, ó, nós temos alguns tipos de que você vai usar a medida aqui do display, então você muda ou por compasso ou pelos samples, ou seja, pelas amostras que você vai coletar, né, ou pelo tempo, mas aqui tanto faz. Essa aqui é uma opção importante, porque o que essa opção faz? Aqui eu vou mostrar já para vocês. Ó. Por exemplo, eu venho aqui... Dicionário de plugin. Sério, eu gravei aqui a minha amostra, certo? Então ela está aqui gravadinha. Só que esse plugin ele tem uma capacidade de 10 minutos, ou seja, digamos que essa amostra toda ela tivesse 10 minutos. Então, a partir de 10 minutos, eu afinei aquela sessão. Eu quero passar para a próxima. Então, eu vou precisar fazer o seguinte. Eu vou ter que limpar aqui, então, select tudo e limpo. E eu vou ter que determinar, né, pegar aqui esse cursorzinho aqui e determinar que ele tem que começar a gravar daqui. Dicionário de plugin. Tá vendo que agora ele não começou exatamente do começo? Ele mudou, certo? Então, basicamente é isso, sabe, que essa função faz. Aqui, ele joga o loop para o início do grid aqui. E aqui você tem as formas de você ver a onda aqui em cima, ó. Então, tipo, conforme você trabalhar aqui, você vai ver isso acontecer, ó. Certo? Basicamente é isso que essas funções faz. Aqui, ó, você pode editar a escala, ou seja, colocar ela como você quer que ela seja. Então você tem sua própria escala aqui. Aqui você tem uma questão aqui, que é o seguinte, que são esses botõezinhos aqui, certo? Então o que esses botõezinhos fazem? Se ele tiver assim, ó, só um risquinho, quer dizer que ele vai corrigir para essa nota aqui. Se ele tiver com a flechinha para cima, ele vai dizer para você, olha, corrige para cima. Se tiver para baixo, corrige para baixo. Né? Se bater nessa nota, corrige para a nota de baixo. E se tiver no X, não corrige essa nota, que muitas vezes acontece também essa distorção, né?
por parte do cantor e tal, ele cantou a nota e o programa, por algum motivo, ele entende que aquela nota tá errada e ela devia estar para cima ou para baixo, não sei, e ele causa uma certa distorção. Outra coisa importante dizer é que aqui eu tô trabalhando no Ableton Live, certo? Então, o Ableton Live, ele tem uma característica que é diferente dos outros programas. Dicionário de plugin. Então, diminui aqui para mostrar melhor para vocês. Aqui. O que acontece? Dê uma observada aqui. Aqui está selecionada uma área. Veja que quando eu mexo aqui, ó, o próprio programa ele vai selecionar aquela seção de loop ali para eu trabalhar, certo? Se você estiver trabalhando com outro programa, por exemplo, com o Pro Tools, você vai precisar de um outro plugin chamado Rewire, que é R-E-W-I-R-E. Esse programinha, para ele fazer esse mesmo efeito aqui. É só isso. Aqui, basicamente, esse Ampli aqui, se eu puxar um negócio aqui, sei lá, mexer nisso aqui, ele volta, ele faz meio que o mesmo efeito do... Pelo menos foi o que eu percebi disso aqui, certo? Só que esse aqui consegue voltar mais. Ele é como se fosse imediato. Aqui, você tem qual escala você vai trabalhar, então qual tonalidade você vai trabalhar em Dó, em Dó sustenido, Ré, etc. Aqui, a escala de Dó cromática, a partir de Dó cromática. Daqui você tem maior, natural. Então vai depender muito da tonalidade ou do tipo da música que você está fazendo. Eu normalmente trabalho com cromático, é mais fácil. Aqui você tem a questão do vibrato. Então, muito cantor ele vai ter o vibrato, né? Então, aqui você tem uma tolerância. Porque o que é o vibrato? O vibrato nada mais é do que uma desafinação controlada. Então, para um programa que ele serve para corrigir a afinação, ter uma desafinação, ele vai querer cortar o vibrato, ele vai entender que o vibrato é errado, que, principalmente, por exemplo, eu toco violino, o violino vibra bastante. Então, o programa vai entender que aquilo lá está errado. Então, você tem que criar uma certa tolerância para o vibrato, que você vai regular através desta pequena seção aqui, ó, que é do vibrato, né? Aqui nessa parte do synth, você consegue colocar o vibrato caso não tenha tido vibrato naquela seção que você achou. Pô, aqui ficaria bonito um vibrato. Então, vou fazer o seguinte. Dicionário de... Deixa eu selecionar tudo aqui, limpar a seção. E agora vamos gravar de novo. Dicionário de plugin. Ok, agora vamos só colocar eles na telinha aqui. Então, por exemplo, eu vou pegar essa seçãozinha aqui, ó, certo? Então, nessa nota aqui, eu vou selecionar ela aqui. Eu já vou explicar essa seção aqui, não esquente a cabeça. Eu vou selecionar essa nota. Selecionei. Então, eu vou vir aqui e vou ligar o synth, certo? Então, aqui no Def, ó, eu vou dizer para ele, ó, qual o tamanho que vai ser o vibrato e qual a direção, certo? Então, se eu colocar... Dicionário de... Deixa eu tirar o auto-exclude aqui, que ele vai parar de andar para lá e pra cá. Dicionário de... Tá vendo? Então, o que acontece? Aqui eu venho no pré-delay e ele vai dizer para mim, ó, ele vai começar daqui a vibrar. Então, eu posso dizer da onde que ele vai começar a vibrar. Dicionário de... Aqui no ataque, ele vai me dar uma sequência, ó. Ele vai começar de pouquinho e vai aumentando. Dicionário de plugin. E aqui no rate, ele vai me dizer a distância que essas vibrações vão ficar, ó. Dicionário de... Então, basicamente, você tem o def, que é a altura aqui, né, do lambda, lembra? Do pico da onda aqui, do vale do pico. Dicionário de... Aqui você tem o pré-delay, que vai dizer mais ou menos quando ele vai começar. O ataque, que ele vai determinar a subida, digamos que fosse a dinâmica, o quanto vai aumentar a velocidade do vibrato. E o rate, a distância aqui entre esses dois momentos aqui, ou esses dois momentos aqui da onda, certo? Dicionário de plugin. Inclusive, se você trabalhar bem, você consegue até colocar um vibrato Dicionário de... onde não tinha e ele fica de certa forma até bonitinho. Dicionário de plugin. Entende? Sem ficar muito exagerado. Ó, Dicionário de plugin. Dicionário de plugin.
Agora, vamos para aquela parte que realmente todo mundo estava esperando, né? Que é a parte de como que a gente trabalha com esse afinador. E essa aqui é uma parte bem legal pelo seguinte. Ele faz uma correção meio que automática, assim, de cara. Dicionário de E aqui você tem, nesse primeiro quadradinho aqui, você pode selecionar as notas e mexer as notas. Por exemplo, eu vou pegar aqui e colocar essa nota aqui para baixo. dicionário de plugin. Dicionário de Eu posso vir aqui, nesse aqui, e cortar, né? Cortar a nota aqui, ó, tá vendo? Picotar para eu poder trabalhar com elas de forma individual. dicionário de Aqueles cantor cheio de melisma, né? dicionário de plugin. Em contrapartida dessa ferramenta, a gente tem essa outra ferramenta aqui, que é a cola, que você pode vir aqui e simplesmente ir lá e colar toda a galera de volta. Tá vendo, ó? Dicionário de plugin. Daí aqui, no lápis, eu consigo desenhar Dicionário de plugin. o que eu quiser, certo? Então, basicamente, aqui eu posso desenhar. Se eu pegar o lápis aqui e desenhar, sei lá, vamos desenhar qualquer coisa aqui. Dicionário de plugin. A mãozinha aqui, eu vou arrastar, vou mexer. Aqui é quase como se fosse um mouse aqui dentro do, sem afetar, né, nada. Só para eu conseguir achar talvez mais fácil aqui, né? E aqui, ó, é o seguinte, eu consigo trabalhar mais ou menos com o deslocamento da linha verde aqui. Então, por quê? O que que acontece aqui? Então, ó, Dicionário. muitas vezes a gente tem uma questão que é o seguinte, se você tem um afinador, ou já viu no seu metrônomo afinador, você vê que o afinador, ele está na notinha verde ali. Quando você chega na afinação correta, ele fica verde. E o que que acontece? O que que há de errado nisso? Errado porque agora eu vou quebrar os seus sonhos, que é num instrumento tipo violão, tipo violino, que ele é um instrumento assim, violino principalmente, que é um instrumento não temperado, essa afinação não é a correta. Está exatamente no verdinho ali, não é a afinação correta da nota. Você parte do verdinho só do Lá e você afina as outras notas em relação ao Lá. Ou seja, para cada escala, se eu tocar uma escala de Dó maior, o Mi, por exemplo, ele vai ser num lugar. Se eu tocar a escala de Lá menor, esse Mi já muda de lugar. Entende? Porque a gente sempre está trabalhando com relação à proporção da própria escala. Então, sempre há uma nota em relação à outra. E da mesma forma, quando você vai cantar, isso também acontece. Então, muitas vezes, mesmo aqui no centro, que você coloca no centro, não é a afinação necessária para, entre aspas, casar com o restante da harmonia. Você precisa dar uma, entre aspas, temperadinha para conseguir fazer com que a afinação ela case de forma perfeita. Entende? Então, nem sempre estar no centro quer dizer que a voz estará afinada. Talvez aquela nota estará afinada, mas em relação ao todo, ela está desafinada. Então, esse é o ponto. Isso aqui é bem assim, aquela questão você tem que ouvir. Se você tiver dúvida na nota, você pode até clicar aqui para saber a referência, certo? E aqui nessa outra área, que é basicamente, você consegue fazer como se fosse uma linha aqui, e essa linha, ela desenha para você, ó. Basicamente, as notas dessa voz não estão desafinadas, porque eu já passei um plugin violento nele, como vocês podem escutar, tá até com aquela voz do hip hop, de cantor de funk, que é uma característica de quando você coloca o afinador muito forte, que é basicamente essa seção que é responsável. Quando eu coloco a velocidade de transição da nota, ou seja, como que essa nota ela vai se dar afinação, se vai ser muito rápido ou muito curto. Aqui, ó, a transição e a velocidade que isso vai acontecer. Então, acaba virando essa Dicionário de plugin. acaba virando essa vozinha meio robotizada. Aqui é outro ponto também de regular, porque, por exemplo, você vai afinar, você quer deixar o mais natural possível. Então, basicamente, é trabalhando com esses dois controles juntos aqui, tanto o speed como a nota de transição, você consegue regular a voz a ponto de deixá-la o mais natural possível, porque você não quer que demonstre que você passou um afinador, você quer que a voz soe de forma natural. Eu, geralmente, quando uso essas duas
essas duas soluções, eu procuro usar elas conforme a proporção da própria DAW. Então, se tiver em 120, eu normalmente ou vou usar 60, ou 120, ou 30, os múltiplos, né? E aqui eu vou usar 15, 30, por quê? Caso haja uma troca, para ela trocar exatamente no momento do beat, certo? Então, eu acho que isso faz a coisa ficar mais natural. Mas, bom, é uma opção sua também testar outras coisas. Eu até aconselho que você teste outras coisas. Por fim, a última coisa, assim, eu acho que desse plugin aqui, que é interessante, é essa parte aqui, Sport MIDI. Esse Sport MIDI aqui, ele é o seguinte, ele vai exportar exatamente isso que você cantou aqui. Então, você clica aqui, ele vai abrir uma janela para você salvar, e ele vai criar um arquivozinho MIDI, aqui, ó, isso aqui. Nope. Então, nesse arquivo MIDI, o que ele está mostrando para você? Ele está mostrando, basicamente ali, ó, o que você está cantando. Ó, note que é exatamente o mesmo desenho. Então, são as notinhas lá. Só que nota que vê um monte de coisa torta, porque, como diz, ele faz todos os melismas da voz. Você pode vir aqui, tirar, corrigir, certo? Vir aqui, corrigir isso aqui, ó. Tirar isso aqui, que é tudo, digamos, falha da voz. Isso aqui. Aqui é um dó. E é basicamente isso, olha, trouxe até o vibratinho que eu coloquei lá naquela hora, lembra? Ó. Dicionário de plugin. Dicionário de plugin. Que basicamente a ideia dele é tentar trazer as notinhas. Muitas vezes você tem até dificuldade de tirar alguma melodia e tal, ó. Aqui você já tem uma dica valiosa que você pode simplesmente pegar aqui e colocar e depois só dar uma corrigida. Dicionário de plugin. Você pode dar uma corrigida e ter mais ou menos ali as notas. Claro que aqui eu podia fazer mais bonitinho, deixar mais no tempo correto, mas a ideia é só mostrar uma das opções que essa ferramenta pode ter também, que é tirar a partitura de uma melodia, se você quiser. Então, acredito que é isso. Agradeço a você que chegou até aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.